Seja bem-vindo, amigo do Projeto Praia Vermelha. Vamos agora abordar um assunto chamado A Nova Ordem Mundial e o Século XXI. É o último assunto do nosso plano de disciplinas de História, seguindo esse sumário que está aí nesse plano já referido. Vamos começar abordando o cenário do mundo pós-Guerra Fria. Então, inicialmente, vamos a queda, um cenário do final da Guerra Fria, a queda do Muro de Berlim e a unificação da Alemanha puderam ser efetivadas após longas negociações e atritos internos entre a União Soviética, tá? Protagonizado pelo premier soviético chamado Mikhail Gorbachev. Esse Gorbachev ele elaborou uma política chamada Glasnost e Perestroika. Glasnost seria transparência nas atividades políticas dos países e a Perestroika uma reestruturação econômica, porque percebia-se claramente que a União Soviética não estava conseguindo acompanhar a velocidade de transformações que o capitalismo norte-americano estava protagonizando. Então, essa abertura, essa liberalização econômica buscava trazer os benefícios desse progresso também para o bloco comunista. Isso foi entendido pelos diversos países do leste europeu como uma espécie de liberdade. Tá? É a ideia de realmente fazer com que cada um construa a sua forma de progresso e uma após a outra as repúblicas foram se declarando independentes e se desfazendo da associação que havia anteriormente como República Soviética. Tá? Os partidos comunistas eles foram sendo substituídos por partidos pró-democracia, em especial no leste europeu, mas também houve outros países que surgiram no Oriente Médio, na África e na Ásia. Tá? A ponto de que se constatar que não haveria mais choque de ideologia. Era essa a ideia, no início da década de 90, que o capitalismo havia sobrepujado o comunismo e que o liberalismo iria predominar nas relações humanas em toda a humanidade. A ponto desse pensador, chamado Francis Fukuyama, ter publicado esse livro, ficou famosíssimo na época, chamado O Fim da História e o Último Homem, onde ele sugere que a humanidade tinha chegado no seu ápice como a democracia liberal sendo a efetiva o atingimento do ápice mesmo, a melhor forma possível de governo da humanidade havia sido atingida. Isso foi muito questionado pela esquerda desde o momento do seu lançamento e continua sendo questionado até os dias de hoje. O fato é que realmente a perestroika falhou e a União Soviética caiu. Tá? Assim que assumiu o Gorbachev, caiu, o Boris Yeltsin assumiu e declarou extinta a União Soviética porque não havia mais como se estruturar. O próprio Partido Comunista Soviético chegou a ser decretado como proibido, tá? Houve tentativas de golpe de Estado e a Rússia que foi a principal herdeira desse Império Soviético, ela passou por maus momentos naquele período em que uma crise bastante consistente. Então, o Boris Yeltsin declarou o fim da União Soviética de vez e proclamou a Comunidade de Estados Independentes. Tá? E isso encerrou definitivamente, a princípio definitivamente, a Guerra Fria. Né? Um período que é marcado, sem nenhuma dúvida, por relações aí de medo, de armas nucleares, de confronto entre duas ideologias, com intervenções nas políticas internas de praticamente todos os países do mundo que não tinham alternativa. Ou você aderia aos Estados Unidos ou você aderia à União Soviética. Né? E isso fez aflorar com que os países que estavam submetidos a esse tipo de política tentassem realmente conquistar efetivamente a sua liberdade. Vários povos clamaram por visões nacionalistas, tá? Com destaque aqui para a ex-Yugoslávia, onde surgiram vários países ali, né? Macedônia, Bósnia, Croácia, se não me engano, são 7 países, né? No Oriente Médio também surgiram vários países que queriam o princípio da autodeterminação, né? Assim como no Afeganistão, na África e outros exemplos. Tá? E o arsenal soviético, a princípio, ficou espalhado, mas a grande maioria ficou concentrado com o controle da Rússia. Tá? E nesses novos tempos, então, a ONU, que era controlada basicamente pela União Soviética e pelos Estados Unidos, ela teve que se adaptar a novos tempos para não perder aí a sua influência no mundo, e assim foi feito.
Então, a ONU ela teve que se transformar, o Conselho de Segurança permaneceu o mesmo, mas os 5 passaram a ter um pouco mais de voz ativa. Antes, somente os dois aqui controlavam, somente as duas potências que controlaram. E houve também uma interdependência cada vez maior entre os povos e problemas comuns da humanidade, que passaram a exigir um novo papel da ONU. Tá? A ONU passou a se preocupar mais com as questões de desenvolvimento humano, direitos humanos e menos com o cenário político. Isso é uma tônica que permanece, mas foi iniciada no finalzinho do século XX já. Tá? O Conselho de Segurança não foi mudado, mas ainda existem estudos nesse sentido, embora a probabilidade disso ser conseguido em pouco tempo é bastante curta. No final das contas, o papel da ONU acabou sendo fortalecido, porque ele parou de depender exclusivamente da decisão das duas superpotências. A ONU passou a enviar tropas nas diversas crises mundiais, desde imediato nessas crises na antiga Iugoslávia e nos outros países, e a ONU passou a ter uma maior proeminência no campo militar, tá? Combatendo aí terrorismo, narcotráfico, causas como o meio ambiente, aquecimento global, crises econômicas. Então a ONU passou a ter uma presença maior, mais forte, consistente em vários países do mundo. Em contrapartida, em alguns momentos a ONU passou por crise, em particular ainda com a proeminência muito forte dos Estados Unidos, com a queda da União Soviética. Os Estados Unidos ficou realmente muito forte e passou muitas vezes a agir de uma maneira bastante unilateral, independente do que a ONU preconizava ou não. Isso também aconteceu com a Rússia, não foi exclusividade dos norte-americanos. A Rússia também invadiu a Geórgia e Chechênia, ações em que a ONU não aprovava. Tá? Então, em paralelo com isso, surgiram novos atores estatais que também estavam omitidos diante do cenário geopolítico que existia. Então passaram a existir grandes multinacionais que passaram a ter um poder político, econômico e também político. Passaram a existir outros atores como terroristas, como o crime organizado passou a atuar muito fortemente, passou a surgir blocos econômicos. Então, diversos atores estatais eles passaram a também influenciar muito no cenário político, o que transformou bastante também a história, e isso está presente nessa nova ordem mundial do século XXI. A OTAN ela continuou se fortalecendo, ela já foi uma das principais causas da dissolução do Império Soviético e, em especial, os países do leste europeu que faziam parte da União Soviética, eles passaram a aderir à OTAN e a ter uma espécie de ojeriza contra o seu antigo dominador. Então, um receio bastante grande de que a Rússia tentasse retomar essas atividades. Evidentemente, isso aí não foi bem visto pela Rússia. A Rússia, ainda herdeira de um forte arsenal e superando aquelas crises iniciais, ela conseguiu continuar proeminente no cenário mundial, principalmente no campo militar, o que a gente vê já claramente nos dias atuais com a sua marcante guerra aí na Ucrânia, que está em vigor e continua sem solução. Né? Então, existe também a prioridade no combate ao terrorismo. Então, a OTAN integra vários países com grandes trocas de informações e combate ao terrorismo, como nós vamos ver daqui a pouco. Esse alargamento para leste, então, foi bastante estratégico e fortaleceu bastante essa entidade. A OEA mudou também o seu papel. A Organização dos Estados Americanos era aproximadamente uma espécie de continuidade da política norte-americana para todos os estados da América Latina, a doutrina Monroe, etc. Então, a América Latina para a América para os americanos e o controle quase total dos Estados Unidos sobre os países, inclusive da América do Sul, mas principalmente da América Central e do Norte. Né? Então, mas houve um fortalecimento da democracia, pelo menos no período inicial, né? Um incremento das atividades econômicas isso foi no mundo inteiro, com um grande avanço da globalização, tá? Tanto para atividades positivas como o comércio mundial crescendo muito ano após ano, sem parar, continuamente.
tá? Mas também crescendo as atividades de corrupção, terrorismo, lavagem de dinheiro, tá? E as questões crescem para bem, crescem para o mal. A tecnologia, evidentemente, tem contribuído muito para esse cenário. Tá? Mas com relação aos países da América Latina e do Sul, eles passaram a questionar bastante as ações políticas norte-americanas e passaram a enfrentar aí, abertamente as imposições do governo dos Estados Unidos, havendo até uma certa ojeriza desses países para com a possível dominação norte-americana. E criou-se um sentimento bem forte de anti-americanismo que deu bastante força aos partidos de esquerda na onda que se considerou, que passou a ser chamada de onda rosa. Então, na América Latina, os partidos de esquerda cresceram muito nessa onda de enfrentar as agruras das imposições norte-americanas, e esse cenário continua bastante forte, permeando aí a mentalidade das nações da América Latina. Então, logo após a Guerra Fria, então, queda do comunismo na União Soviética, ressurgem várias aspirações nacionalistas, ideias muito importantes, a unificação alemã, os novos papéis de organismos internacionais e há também a formação de blocos políticos e econômicos permeando as atividades capitaneadas pela tecnologia, pela globalização e pela necessidade de união para enfrentar os novos ditames do mercado. Sobre os grandes blocos regionais. Então, os grandes blocos regionais eles passaram a predominar porque havia necessidade de as aspirações econômicas resultantes do aumento exponencial mesmo do comércio, ele faz com que as nações às vezes percam oportunidades, né? Percam capacidade de negociação. E a junção de vários países em blocos, ele consegue ter maior poder de barganha e negociar melhor no cenário internacional. Evidentemente, isso permeia também uma espécie de redução da independência desses países, né? Então, os países abrem mão de parte de sua soberania, inclusive política, para fazer acordos internacionais que passam a gerenciar determinadas atividades em seus países. Tá? Então, aí tem um mapinha com os principais blocos econômicos do mundo, com evidentemente destaque muito grande para a União Europeia, né, que é, sem dúvida, o bloco econômico e também político mais avançado do mundo. Outro importante, muito importante para os nossos objetivos é o Mercosul, né, além de merecer um estudo especial para o NAFTA, o antigo NAFTA, agora o USMCA. Então, outro bloco muito importante, muito relevante para as atividades mundiais é a PEC, que, por sinal, ela não é vantajosa para o Brasil. Tá? É um bloco que reúne inúmeros países, inúmeros não, são vários países do cenário que em volta do Oceano Pacífico, eles estão listados aí, não é o caso da gente ler, tá? Onde há uma livre circulação de mercadorias entre seus integrantes. E seu objetivo principal, sem dúvida, foi concorrer com a União Soviética, com a União Europeia. Com o advento da União Europeia, ela cresceu muito de relevância no cenário mundial, competindo com os Estados Unidos. A APEC foi uma espécie de resposta a isso, a APEC também capitaneada pelos Estados Unidos, agora com muita relevância na China também. Estados Unidos e China são exemplos, você pode deixar, isso fica muito claro, que há grandes atritos entre diversos países ali da região. Mas o bloco se refere basicamente a atividades econômicas e, nesse sentido, ele tem logrado bastante êxito, superando esses óbices impostos aí pelos atritos entre seus países. Aqui o país antigo NAFTA, agora não, teoricamente isso está errado, não existe mais NAFTA, tá? É o USMCA, né? A União entre os Estados Unidos, US, México e Canadá, Agreement, né? E a União Europeia e a PEC são os três maiores blocos econômicos do mundo e a gente precisa conhecê-los. Sobre o antigo NAFTA, ele foi criado em 94, reuniu esses três países como nós conhecemos. Em 2010 ele foi substituído, ele era alvo de fortes críticas. Tá? Esse novo acordo entre os três países tentou minimizar as consequências ruins que imperavam nessas críticas, tá? Mas manteve algumas coisas. Manteve a agricultura, o subsídio à agricultura dos Estados Unidos, que era bastante criticado, melhorou a política trabalhista, tentou interferir na política trabalhista mexicana, porque os norte-americanos e canadenses reclamavam da mão de obra muito barata que as empresas estavam
indo para o México, então criou-se uma cláusula que obrigava a melhorar as condições de trabalho dos mexicanos. Tá? Ela não interfere nas migrações ilegais entre México e Estados Unidos, embora seja um tema relevante, ela não atua diretamente nisso. Ela impõe algumas medidas ambientais rigorosas, mas consideradas por muita gente como bastante insuficientes, tá? E ela impõe algumas regras que ainda, melhor, ela omite diversas regras com relação à questão de saúde pública, porque ela preserva diversos direitos de patente que acabam prejudicando quem mais precisa das medicações e dos fármacos. Sob a hegemonia dos Estados Unidos, então, nós vamos abordar isso. Evidentemente, com a queda da União Soviética, os Estados Unidos se sobrepujou como a maior potência mundial em todos os sentidos, tá? Em todos os campos do poder. Ela controlava a agenda política mundial. Tá? E houve o crescimento de diversas ações unilaterais. Tá? E isso fez com que surgissem diversos ressentimentos, tá? E pontos sensíveis no cenário internacional, pessoas que questionavam essa supremacia americana. Né? Então, é possível, é bastante provável, é justo se fazer uma análise de que os Estados Unidos não tiveram uma ação diplomática tão eficiente quanto a sua ação econômica, política e comercial. Então, realmente, no campo diplomático, não houve um sentimento de adesão de diversos países do mundo a esses ditames comerciais, industriais e etc., militares dos Estados Unidos. Então, isso, e essa reação tem um preço que está sendo pago até hoje. Então, alguns exemplos de ações unilaterais, não preciso ler todas, mas bombardeio e invasão do Iraque, expulsão de diplomatas russos, rejeição do protocolo de Quioto, reforço da posição diante da política de defesa da Europa, a enxergar a Rússia e a China como competidoras e não como sócios. Então tem várias ações aí. Uma importante que nos diz muito respeito é uma espécie de imposição com relação à ALCA, que foi negada pelos países, principalmente sul-americanos, e não logrou êxito. Hoje não se fala mais na Aliança de Livre Comércio das Américas, em razão dessa ojeriza às imposições norte-americanas. O grande mestre dessa arquitetura política e econômica era o Bush. Tá? O presidente Bush ele promovia, inclusive principalmente após o ataque terrorista de 2001, que deu, na verdade, mais respaldo aos Estados Unidos para se impor unilateralmente. Né? Houve uma doutrina inclusive, chamada guerra preventiva, onde se os Estados Unidos precisasse e sentisse que era ameaçado, ele podia atacar preventivamente, tá? Já que havia sido a primeira vez que, na verdade, havia um grande ataque no meio do território americano com esse ataque de 2001. Aquilo foi considerado inadmissível, então, por meio de informações, os Estados Unidos procurava selecionar os países que seriam alvos de seus possíveis ataques. O mundo, na prática, foi dividido entre o bem e o mal. Tá? Os países que estavam ao lado dos norte-americanos eram os países do bem e os que estavam contra eram os países do mal. Essa era uma visão norte-americana totalmente cêntrica, né? Então esse apoio aos Estados Unidos ele começou a ser questionado, tá? E inclusive relegado, e surgiram essas desavenças aí que nós vivemos até hoje. Os Estados Unidos realmente desprestigiaram organismos internacionais, tá? Criaram barreiras de transferências ideológicas, evitando, a ideia assim era evitar concorrentes, né? Se você disseminasse suas tecnologias, você iria arranjar concorrentes, então houve uma espécie de egoísmo, talvez, né? Mas o sentimento que era conhecido como Pax Americana, né, que já vinha se aflorando desde a Segunda Guerra Mundial, ele sofreu vários reveses. Essa Pax Americana, só para a gente deixar bem claro, ela é caracterizada por essas quatro principais objetos aqui. Domínio político e militar dos Estados Unidos. Ela é inspirada pela Pax Romana, que foi um período de progresso e paz no Império Romano, ok? Então a ideia seria fazer a mesma coisa com esse domínio e paz diante do Império Americano. Domínio político-militar, uma estabilidade econômica, com promoção do crescimento econômico, né? A promoção de valores democráticos. Esse argumento foi usado pelos Estados Unidos em diversas oportunidades em suas ações unilaterais, e conflitos e intervenções dos países que não aderissem a essa causa.
Então, um dos pontos onde foi ineficaz esse unilateralismo foi contra o terror. Né? Ineficaz, pelo menos no primeiro momento, tá? Onde houveram vários ataques terroristas, tanto, não só aquele nos Estados Unidos, como também na Europa, tá? E as ações terroristas foram combatidas duramente, com invasões de países, com muitas mortes, e uma ação que ela foi questionada em diversas vezes por diversas partes, diversos países do mundo. Então, sobre a hegemonia americana, nós podemos revisar que há necessidade de formação de blocos para enfrentar essa hegemonia. Né? Grandes blocos com conotações econômicas surgiram em razão disso. Tá? Houve uma grande ampliação do comércio mundial e houve uma repercussões ruins diante desse unilateralismo americano. Sobre crimes organizados transnacionais, novos atores, tá? Novo cenário mundial, crimes transnacionais controlam, ganharam muita força nessa nova ordem mundial. Tá? Nós passamos a viver um período de difusão do poder, então, com uma disfunção no Estado soberano. Os Estados vêm perdendo soberania em razão desses novos atores que ganharam mais espaços no cenário mundial. O crime organizado é uma dessas ameaças ao equilíbrio. Tá? Ele tem um grande poder financeiro, um grande poder político, ele se infiltra em países, principalmente em países menos desenvolvidos, dita as regras políticas e controla efetivamente diversas áreas de uma maneira muito eficaz. Uma das vertentes é o tráfico de armas, tá, que dá suporte ao crime organizado, movimenta cerca de 60 bilhões de dólares por ano, várias diversas rotas mundiais, inclusive o Brasil. Aqui a rota brasileira usada para os transportes de armas, sejam armas vem armas da Europa, vem armas dos Estados Unidos, passar pelo Paraguai, passa pela Argentina, um fluxo de transporte clandestino muito forte que entra pelos aeroportos de Rio de Janeiro e São Paulo, entre outros, e entra também por terra, por Paraguai ou mesmo pela Amazônia. O tráfico de drogas é a vertente principal disso, dos crimes transnacionais. Cerca de 400 bilhões é a estimativa de recursos que é usado nesse processo de tráfico. Evidentemente é uma estimativa, não há dados concretos, não tem como, né? Mas existem altos custos para os traficantes, né? Então, principalmente fornecimento, sua autoproteção, corrupção, né? Necessidade de corrupção, reposição de armas. Então, os custos são muito grandes. No fim, a maior parte do lucro do tráfico de drogas nem fica nos países que são plantadores ou fornecedores. Tá? Então, um quilo de cocaína que é vendido sai da Colômbia por cerca de 1/100º do preço com que ele é vendido para o consumidor final na Europa ou nos Estados Unidos. Então, isso também aqui, tá? As diferenças entre países desenvolvidos e subdesenvolvidos são consistentes mesmo no crime. Né? Os grandes centros de consumo estão entre os países mais desenvolvidos, mas atualmente, em virtude de umas mudanças estratégicas dessas próprias quadrilhas de crime organizado, os países mais desenvolvidos estão usando mais drogas sintéticas, enquanto as drogas orgânicas, em especial a maconha e a cocaína, e a sua vertente mais barata, o crack, né, são consumidos cada vez mais nos países em desenvolvimento. Daí a gente vê as crises de consumo, inclusive no Brasil, né, e na América Latina em especial. Mas também em outros países, na África e na Ásia, grandes problemas lá. O ópio também já está perdendo mercado nos grandes centros consumidores mundiais e está agindo numa área mais próxima do seu plantio. Então, lavagem de dinheiro é fundamental para esse tipo de crime organizado. O dinheiro é lavado de diversas formas, né? Então, jogos, loterias, empresas fantasmas, etc. Né? Então, e com relação à produção, se destaca aí a Colômbia e o México, e ainda se verifica que existem lideranças paralelas que são formadas pelo próprio narcotráfico para se infiltrarem nas questões jurídicas e políticas dos países. Tá?
Destaque também para os centros financeiros, onde essa lavagem de dinheiro é mais consistente, como a China, ou Ilhas Caimã, Hong Kong ou mesmo Tailândia. Tráfico de pessoas existe e é também um crime bastante grave, né? Então existem relações internacionais, redes internacionais, principalmente relacionadas à exploração sexual. Tá? Não há para ter dados, não há disponíveis para a dimensão desse problema no Brasil, mas estima-se que no nível mundial ultrapassa a cifra de 30 bilhões de dólares nesse mercado, no mercado negro. Então, com relação a crimes transnacionais, fazendo uma breve revisão destacando o que é mais importante, o tráfico de drogas, sem dúvida, é o mais significativo. O tráfico de armas é pujante e fundamental para esses grupos. O tráfico de pessoas continua e é grave. Tá? Esses três crimes são totalmente interligados inclusive com sistemas de corrupção de determinados governos. Tá? Eles precisam de lavagem de dinheiro e eles têm uma penetração muito forte no poder político, jurídico e econômico dos países. Sobre o terrorismo internacional, tá? Vai ser o nosso último assunto, desculpe, não, penúltimo assunto nesse primeiro vídeo, depois nós vamos falar nesse segundo vídeo que está ficando muito longo. Tá? O terrorismo internacional, ele é um fenômeno mais típico do século XXI, embora já houvesse anteriormente, mas o terrorismo anterior era mais de cunho político. Tá? Os terrorismos atuais são mais de cunho religioso. Tá? Então, de qualquer jeito, o terrorismo ele usa a violência física ou psicológica, né, para obter seus objetivos. Tá? E o curioso é que os membros desses grupos estão absolutamente convencidos da nobreza das suas causas. Ou seja, quanto mais violência causar, maior o impacto, maior o objetivo é atingido. Tá? Não é um fenômeno entendido da mesma forma por todos os indivíduos. Há controvérsias, algumas pessoas colocam como controverso se determinar se terrorismo é autodefesa. Eu, particularmente, vejo isso com um certo cinismo. Não consigo ver uma atitude terrorista como autodefesa, uma violência indiscriminada contra pessoas totalmente inocentes que não tem nada a ver com a situação, mas a nossa apostila coloca esse tipo de afirmação, então ela vai servir também para a sua prova, já que está na nossa apostila. Tá? Mas vamos lá, ele pode o terrorismo ele conta também com ações principalmente de cunho religioso, chamado particularmente com relação à jihad islâmica, né, que é uma vertente radical do islamismo que prega a guerra santa contra os infiéis. Tá? Então, existe um fenômeno chamado extremismo islâmico, tá? Que é um resultado do fundamentalismo. Fundamentalismo não é só islâmico, o fundamentalismo é o retorno aos dogmas essenciais dos livros sagrados, em particular a Bíblia e o Alcorão. Então, o fundamentalista ele quer retornar às origens da sua religiosidade e considerar aquilo como essencial. Agora, quando esse fundamentalismo se torna algo extremo, ele vira extremismo e acaba redundando em atos terroristas. Então é isso que eu estava explicando aqui. Tá? Existem diversos grupos extremistas islâmicos, tá? Em destaque alguns para Al-Qaeda, Talibã, tá? Hamas, né? E que estão presentes aí agora e a gente já vê claramente o último ataque terrorista, então o mundo não está livre disso. Tá? Então também existem fortes indícios de ligações de grupos terroristas com o crime organizado. Existe também um fenômeno chamado terrorismo de Estado, onde a violência de governantes contra a população que ela deveria defender. Então, o interesse do partido dominante, tá, se sobrepõe aos interesses reais da população e aí o Estado é usado como arma para castigar opositores políticos e etc. Isso inclui forças armadas, forças policiais. Tá? Exemplos bem clássicos nós temos aí o regime soviético, Cuba, Irã, Iraque, Vietnã, e também na Venezuela. E nós temos exemplos bem próximos de nós aí que a gente pode citar.
E o terrorismo o episódio mais recente no Oriente Médio, todos estão bem cientes disso, ocorreu no ano passado, é um retrato de que as ações terroristas elas continuam em vigor, continuam necessariamente tendo que ser combatidas. O Estado hoje, então, é questionado com relação à sua capacidade de proteger a sua população contra o terrorismo. Tá? Então, existe uma vulnerabilidade dos Estados, em particular os Estados ocidentais, em razão de que eles pregam a liberdade. Então, se você tem liberdade para pregar sua religião, para pregar seus dogmas, isso sendo pervertido acaba se tornando uma fragilidade. Eu considero, embora não tenha lido isso na nossa apostila, que o fato dos grandes ataques terroristas não terem mais ocorrido, né, então, tirando aquele maior, além daquele maior de 2001, houve ataques aí no início do século XXI ainda na Inglaterra e na França, e agora somente ali nas proximidades com Israel, ou seja, eu presumo, posso engolir a língua de hoje para amanhã, que a força desses regimes desses grupos terroristas têm sido minimizadas em razão das ações que se tornaram mais efetivas, em particular ações de informações, né, e ações de repressão quando necessário. Então, revisando aí a atividade de terrorismo internacional, terrorismo usa a violência extrema como arma, né, pressupõe a nobreza da sua causa. Existe também o terrorismo de Estado, mas o mais predominante é o terrorismo religioso, e há fortes ligações, há indícios de ligações com outras atividades criminosas. Bom, essa é a nossa primeira parte. Em breve teremos um segundo vídeo. Após esse, assista o segundo vídeo, tá? Também sobre a nova ordem mundial do século XXI. Até a próxima e um forte abraço.